Vou pescar. Esse é o tema que eu quero tratar com vocês neste momento. E o subtítulo é Tentações do Discípulo. Texto bíblico, João capítulo 21, versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E responderam-lhe: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Palavra do Senhor, texto que nos conta um diálogo entre Pedro e seis, na verdade, 7 com ele, 6 dos discípulos de Jesus após a morte de Jesus. Esse texto me faz pensar sobre o tema tentações do discípulo. E a pergunta que eu inicio esta nossa reflexão é: com quem você se parece? Com quem você se parece? Fisicamente, vamos ter aí as semelhanças dos filhos com os pais, alguns filhos com os pais, há outros filhos que são parecidos com as mães, mas eu não estou falando fisicamente, estou falando em outro sentido, emocionalmente, espiritualmente, em vários aspectos, ou seja, com quem você também quer parecer. Eu cito isso a partir de uma expressão muito interessante de Albert Camus, autor, escritor, existencialista francês, que escreveu vários livros, talvez os mais conhecidos, A Peste, por exemplo, é um dos mais conhecidos. Albert Camus escreveu sobre a tentação o seguinte: a tentação mais perigosa é não se parecer com nada. Isso em um dos seus romances, um dos seus textos. Irmãos, as tentações pelas quais passaram os discípulos de Jesus neste momento, e eu elenquei aqui 3 tentações principalmente, elas, de certo modo, fazem a pergunta: com quem nós nos parecemos? Com quem nós queremos nos parecer? Se nos parecemos com Jesus, como é que Jesus enfrentou as 3 também tentações pelas quais ele passou? Lembram-se? Nós estudamos sobre isso alguns domingos atrás. Pois bem, se Jesus foi tentado por 3 vezes, não será estranho também que nós sejamos tentados, não apenas 3, mas muitas vezes. E esta é a realidade do que segue Jesus, do discípulo de Jesus. Há 3 tentações aqui descritas nesse texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, o seu texto bíblico aí aberto. Em João capítulo 21, porque vamos, em todo este capítulo, estudar 3 tentações, não apenas que os discípulos, esses 7 discípulos, um dos 12 já estava morto, Judas, então eram 11, e aí estavam alguns que não estavam presentes nesse momento, mas não quer dizer que não passaram pelas mesmas tentações na sua vida. A primeira tentação é a tentação de desistir. Eu quero ler aqui um pouquinho o texto, desde o início. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Vou pescar. Qual era a profissão de Simão Pedro quando foi chamado por Jesus? Aliás, Simão, né? Porque depois da chamada que ele recebe o nome de Pedro. Qual era a profissão dele? Pescador. Ele estava exatamente pescando. Era uma situação muito semelhante a esta. Mas aqui, ele já passou 3 anos da sua vida seguindo Jesus. Agora, ele, vamos lembrar disso, negou Jesus por 3 vezes. Não é? Parece que o número 3 está sempre se repetindo nestes episódios. E agora ele então, ou ele e os demais discípulos que aí estão com ele, são tentados a voltar atrás, a desistir do caminhar com Jesus. Por quê? Talvez porque eles fizeram uma expectativa, ou criaram uma expectativa muito grande, com referência muito distinta da realidade, daquilo que seria Jesus. Em Atos 1:8, por exemplo, né, eles dizem, Senhor, com Jesus ressurreto já, ascendendo aos céus, Senhor, quando o Senhor voltar, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles esperavam um Messias político. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, né, dizem assim para Jesus, nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse, Ele, Jesus, que redimisse, né, o reino a Israel. Por quê? Porque o reino de Israel nessa época era dominado pelos romanos, pelo Império Romano. Assim como grande parte da sua história. Então, estes discípulos, diante destas, negações das suas expectativas, eles esperavam um Messias político que viesse com uma espada flamejante, não é? Para destruir o Império Romano e restaurar o reino a Israel. Isso chocava com a ideia de um Messias crucificado. Ah, irmãos, que coisa terrível. Então o que nós temos aqui é a tentação que vai de encontro à perseverança. Eles querem voltar a fazer o que faziam antes. Eles querem apagar da sua história de vida aquilo que aconteceu durante aqueles 3 anos. Que coisa terrível. Há uma expressão de Jesus em Lucas 9:62, e que diz assim, vamos ler juntos, vamos ler? E Jesus lhe disse, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que eles estão fazendo é isso. É olhar para trás, é voltar atrás. Que coisa, meus amados irmãos. Como é que Jesus trata esses discípulos, Pedro e mais os 6 outros discípulos que estão ali, quando eles simplesmente dizem, vou pescar? E olha a influência de Simão Pedro. Ele diz, vou pescar. E imediatamente os outros 6 dizem, nós também vamos contigo. Que coisa. Como é que Jesus trata o discípulo tentado a desistir, a voltar atrás, a retornar para o caminho?
Jesus primeiro aparece de forma, às vezes, não explícita. Versículo 4 diz que os discípulos não reconheceram que era Jesus. Não é verdade que muitas vezes nós não conseguimos vislumbrar e perceber claramente as ações de Jesus e de Deus na nossa vida? Quando somos muitas vezes tentados, o Senhor vem em nosso socorro, e vem através de uma palavra de um irmão, e vem através da oração de alguém, e vem através da ajuda, do apoio de alguém, e às vezes nós não reconhecemos, mas o fato é que Jesus está sempre atento aos nossos caminhos e às vezes os nossos descaminhos. Ele está atento em todas essas circunstâncias. Ele está ali para tratar com o discípulo tentado. Jesus também lança dúvidas sobre o caminho que eles escolheram. Eles disseram: vamos pescar. E o que é que Jesus pergunta para eles? A pergunta que ele faz é: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus já sabia que eles não tinham. Jesus já sabia do que acontecera. Eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Assim como lá no início. Assim como lá no início. Quando Jesus os chamou, também não pescaram nada. E aconteceu a pesca maravilhosa. Jesus faz a pergunta e lança esta dúvida sobre o caminho que eles estavam escolhendo. Será que este caminho de vocês é o melhor? Será que voltar atrás é o melhor? Depois Jesus trata deles demonstrando que sem Ele nada é possível, nada podemos fazer. Versículo 6 diz que ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Olha a palavra certa de Jesus. Olha a palavra fiel de Jesus. Não há aqui nenhuma dúvida. Quem sabe, experimentem. Não, podem lançar a rede. Vocês vão achar. É a palavra de Jesus que nos mostra, meus amados irmãos, que nós podemos confiar, ainda que estejamos passando por momentos de tentação, de voltar atrás, de desistir do caminho. O texto diz: lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Na verdade, 153 peixes grandes. E Jesus lhes dá o mandamento. É interessante que nesse momento, quando eles lançam a rede, pescam, João, o discípulo que escreve o Evangelho, ele diz para Pedro: é o Senhor. É o Senhor. Reconheceu exatamente na palavra e no ato de Jesus. Meus irmãos, como é que nós respondemos a essa tentação que muitas vezes vem sobre nós? Para desistir, para voltar atrás, para não seguir mais no caminho e no progresso da vida cristã. Persistência. É isso que precisamos na nossa fé. Os primeiros missionários batistas que vieram ao Brasil, eu ouvi o testemunho de um deles, em que a palavra que eles aprenderam mais e logo do início foi persistência. A palavra que o Senhor quer nos dizer aqui, Igreja Batista da Graça, diante dos desafios que temos, é persistência. É difícil o trabalho aqui? Né? Pastor Francisco fez aqui durante 5 meses, visitas aqui aos sábados, não? Foi difícil? Foi. Os frutos estão com o Senhor. Mas persistência. Alguém já disse que persistir é resistir à tentação de desistir. Vamos dizer juntos? Persistir é resistir à tentação de desistir.
A segunda tentação é a tentação de amar Jesus com um amor menor. Nós cantamos há pouco, amor maior não há, amor melhor não há. E aqui há uma expressão, e vocês já conhecem a minha reflexão sobre este momento, mas é que eu quero relembrar a vocês. Diz assim o versículo 15, depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Algumas traduções dizem do que a estes, mas não creio que seja essa a melhor tradução. A melhor tradução é esta: você me ama mais do que estes outros discípulos me amam? É isso que Jesus está perguntando, por uma simples razão, porque em vários momentos da luta e do anúncio de Jesus dos sofrimentos, Pedro dizia, não, mas todos podem te trair, eu não. Ele foi o primeiro a negar. Né? Sabe por quê? Porque ele estava depositando a confiança em si mesmo, não em Jesus. Então, Jesus pergunta, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos, ou apacenta os meus cordeiros, ou apacenta as minhas ovelhas, ou pastoreia as minhas ovelhas. Isso aparece nas 3 vezes em que Jesus pergunta. Aí não. Aí tocando telefone uma hora dessa, né? Tá vendo, gente? Como é que esse negócio é terrível? Não é terrível? É. Essa dependência de tecnologia, né? Eu normalmente deixo no mudo, mas falhou aqui. Muito bem, vamos lá. Onde é que eu estava? As 3 vezes. Aí vocês sabem que, e já expliquei isso para vocês, mas mais uma vez eu quero explicar. Há várias palavras traduzidas na nossa Bíblia por amor, mas há 2 principais. A primeira delas é agapau, de ágape, que significa o amor de Deus, principalmente. É o amor de Deus derramado em nossos corações. É o amor que está descrito em 1 Coríntios 13. O amor faz isso, o amor não faz aquilo, etc. E há uma segunda palavra que é filéu. Ela é mais amizade do que propriamente amor. Amor sacrificial, amor de entrega mesmo, né? Então, essas 2 palavras estão em jogo aqui. Sabe o que é que acontece nesse diálogo de Jesus com Pedro? A primeira vez que Jesus pergunta, ele pergunta assim, Pedro, agapas-me, usando a palavra agapau. Você me ama com amor divino? Você me ama com amor perfeito? Você me ama com amor maior? Sabe como é que Pedro responde? Sim, Senhor, eu filocê. Eu tenho amizade pelo Senhor. Segunda vez Jesus pergunta, Pedro, agapas-me. Você me ama com amor divino? Ele responde de novo, sim, Senhor, eu filocê. Eu tenho amizade pelo Senhor. Aí Jesus pergunta a terceira vez. E era de esperar que Jesus perguntasse com ágape novamente, mas ele não pergunta com ágape. Ele pergunta, Pedro, filês-me. E ele responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Filocê. Então, aí está uma descrição dessas 2 palavras, há mais 2 outras, que não vem ao caso aqui, mas amar, né? Ágape ou agapau, que significa amar, ou filéu, que significa ter amizade. O que a gente encontra aqui é que Jesus está perguntando a Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Como você já disse várias vezes, que todos deixariam ou não me seguiriam, e você disse que você não se escandalizaria jamais, você me ama mesmo? E ele sempre vai respondendo, não, Senhor. Eu não te amo mesmo como eu devia.
eu não tenho amor por ti como eu devia. O versículo 17 vai dizer assim, entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. A palavra aqui traduzida é, entristeceu-se Pedro por ter Jesus perguntado pela terceira vez, fileis-me. Não é porque Jesus perguntou 3 vezes, é porque na terceira vez Jesus condescendeu com o amor limitado, com apenas mera amizade de Pedro. É por isso que ele se entristeceu, porque ele começou a tomar consciência que o seu amor por Jesus não era o amor perfeito, de fato, como ele havia jurado e dito. Meus irmãos, aqui a tentação é desistir também, mas desistir de seguir Jesus com um amor maior, com uma entrega absoluta e total, e não um amor sacrificial, como deve ser o amor. O que diz aí, Apocalipse 3:4, 2:4? Vamos lá juntos? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus escreve, ou Jesus fala através de João, lá no Apocalipse, é o mesmo João, né, que escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho, é o mesmo João. Jesus diz à igreja de Éfeso, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A minha pergunta a você nesta manhã é, você continua amando o Senhor como desde o início? Lá no dia em que você entregou sua vida a Jesus, você continua amando o Senhor com o mesmo amor, com a mesma intensidade, com a mesma abnegação? Ou será que muitas vezes você diz, não, mas peraí, eu tenho meus interesses, eu tenho minhas ocupações, eu tenho minhas inquietações. Observe que quando Jesus pergunta a Pedro, amas-me? Ele diz assim, então apacenta os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas, pastoreia. Não é que Jesus está falando para um pastor ali, não. Ali todos os discípulos estão envolvidos. O que Jesus está dizendo é que o meu amor por Jesus, ele também se demonstra com o meu amor pela igreja do Senhor. É isso. É isso. Eu chorar com os que choram. Então, meus amados, alegrar-se com os que se alegram. Então, é importante que a gente perceba isso, que a desistência aqui, ou a tentação aqui de desistir de seguir Jesus com amor maior, e apenas uma amizade, com o que sobrar, não com um amor sacrificial. Amor sacrificial teve Jesus por nós, é verdade. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele nos mostra que nós também precisamos amar com o mesmo amor sacrificial. Aqui mais para os esposos, viu? Mas não é só para os esposos, é para todos. Amai as vossas mulheres. Como? Como o Senhor também amou a igreja. Eu me lembro de algumas pessoas que, durante o meu pastoreio, desses anos todos, muita gente vinha me dizer, às vezes, ou algumas pessoas vinham me dizer, olha, eu não consigo, eu não sou perfeita como Jesus, eu tenho minhas falhas, errar é humano, o Senhor não exige de mim que eu seja como Ele. Olha aí, qual é o padrão do meu amor? Por Jesus e pela igreja. É um amor de Jesus, um amor sacrificial. Maridos, amai as vossas mulheres, como também
Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Até que ponto nós estamos dispostos a amar o Senhor e amar a igreja do Senhor? Jesus trata o discípulo tentado a desistir de amar com um amor maior e sacrificial, condescendendo com a fraqueza, mas sempre desafiando a que o seu discípulo cresça no amor, a voltar ao primeiro amor, a demonstrar o amor por ele, pastoreando, apacentando as suas ovelhas, isto é, amando a igreja. Terceira e última tentação, a tentação de não seguir Jesus de verdade. Diz assim, preste bem atenção aqui na leitura que vou fazer, dos versículos 18 a 24. Jesus volta-se para Pedro, depois de fazer essa consulta sobre o amor, e diz: na verdade, te digo, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele, Pedro, de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Não é que Jesus amava só a João, mas é que ficou patente esta afirmação, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e lhe dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse-lhe a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E eu quero destacar agora algo que me chamou muita atenção nesse texto. É quando diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo, quem? João, não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas sim, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Me chamou muito a atenção esse desvio da palavra de Jesus presente ali. Esta é talvez a maior tentação do discípulo de Jesus. É fugir da palavra de Jesus, é desviar a palavra de Jesus. Algo que parece bacana, ó, João nunca mais vai morrer, vai ser imortal, é um super-homem. Bacana, né? Para João. E João disse: não foi isso que Jesus disse. O que ele disse foi: se eu quero que este fique até que eu venha, que te importa a ti? E aí João conclui assim: este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é conforme a verdade. João aqui está preocupado que a primeira comunidade dos irmãos, como ele aqui chama, não estivessem tão preocupados com a verdade, mas mais com a fama. João não vai morrer, nunca. João está preocupado com isso, porque a igreja precisa ser a comunidade da verdade. Nós precisamos ser arautos da verdade. E como é que a gente sabe da verdade? Voltando à palavra de Jesus. É isso, o texto nos dá a dica: volte sempre à palavra de Jesus. A tentação aqui é torcer as palavras de Jesus, a palavra de Deus, para criar o espetáculo, o improvável. A tentação da mentira ao invés da verdade.
Nós enfrentamos isto com a palavra da verdade. Irmãos, eu tenho me angustiado muito que o povo de Deus, a igreja do Senhor, nesses últimos tempos, no Brasil, contexto especificamente, está tergiversando com a verdade, fugindo da verdade, se tornando arauto muitas vezes de mentiras. Certo dia uma senhora, uma irmã, que sempre me escreve pelo WhatsApp, não é daqui da igreja, mas uma irmã muito querida, me escreveu lá, divulgando algo que era mentira. E já era patente que era mentira, e estava patente no próprio vídeo. E eu escrevi para ela, ela disse, não, mas não tem problema isso. Que o que importa é combater o mal. Eu disse, sim, e combater o diabo, ela falou. Eu disse, sim, mas o diabo é o quê? Como é que a Bíblia diz? Chama ele. O pai da mentira. Se eu espalho a mentira, eu sou o quê? Aí você amenizou bastante, eufemismo. Filho do diabo. Aí ela atentou porque eu tinha falado. Falei, isso é mesmo, reconheceu. Irmãos, nós precisamos ser arautos da verdade. A igreja de Jesus precisa ser arauto da verdade. A tentação da mentira vem ao discípulo de Jesus. Concluindo, o que é dito aqui por João nesse texto diz assim, na verdade, Jesus dizendo, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. É o que Jesus diz sobre o seu discípulo. E Matthew Henry, comentando isso, ele diz assim, que mudança é feita com aqueles que deixam tudo para seguir Jesus? Eles não devem mais cingir-se. Cingir-se é colocar o cinto, né? Se preparar para caminhar. Ele deve cingi-los. Eles não devem mais andar para onde quiserem, mas para onde Ele quiser. Se eu sou discípulo de Jesus, eu sigo a Jesus. E só a Jesus. Amém? Se Jesus foi tentado, não é surpresa que nós também sejamos tentados. Por isso, Dietrich Bonhoeffer, que enfrentou Adolf Hitler, o nacionalsocialismo alemão, e foi infelizmente enforcado naquele contexto, ele escreveu um livrinho muito precioso sobre tentação. E ele disse assim, a tentação deve nos encontrar em humildade, mas na certeza absoluta da vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque a tentação vem para o crente e muitas vezes o crente pode tomar, às vezes, duas atitudes. A primeira é de orgulho. Todo mundo pode cair, menos eu. Como Pedro fez. Por isso é que a tentação precisa nos encontrar na humildade, com humildade. Nós estamos de pé, graças ao Senhor. A segunda atitude pode ser muitas vezes essa. Errar é humano, eu vou cair mesmo. Deixa eu cair, né? Tem gente tentando até o diabo, né? Eu vou cair mesmo, não importa. Sou humano, errar é humano. É por isso que Dietrich Bonhoeffer diz, a tentação deve nos encontrar em humildade, mas também na certeza absoluta que nós vamos vencer. Amém? Que vençamos as tentações. Não apenas essas três, mas tantas outras que aparecem no nosso caminho. Que a gente possa seguir firme no caminho da persistência, do amor maior e da verdade. Que Deus nos abençoe.